Muito bem, irmãos, bom dia. Uma grande alegria sempre que nós podemos estudar juntos a palavra de Deus. Como o pastor comentou, a gente está com um probleminha aqui na tela, então, e bem hoje eu trouxe slide. Vai ter que ser tudo da memória. Mas nesse mês de janeiro, nós estamos dedicando as mensagens, tanto da manhã quanto da noite, para tratarmos de um tema chamado Rumo ao Novo. Novas experiências, novos desafios, novos objetivos, um novo alvo. E a mensagem desta manhã eu intitulei: qual é o seu alvo? Uma pergunta: qual é o seu alvo? E eu quero ler com os irmãos mais uma vez o texto que o pastor Sérgio leu agora há pouco. Abra sua Bíblia comigo então na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Interessante, se você for para o capítulo 4 aqui da carta aos Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele traz no capítulo 4 um testemunho pessoal, de que ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o apóstolo Paulo havia aprendido a adotar um estilo de vida de encontrar e firmar a sua alegria, o seu contentamento no Senhor e apenas no Senhor Jesus em toda e qualquer situação. Porém, quanto ao seu progresso espiritual, aqui no capítulo 3 o apóstolo Paulo é sincero em afirmar: eu ainda não cheguei aonde eu quero. Ainda não alcancei o progresso espiritual que eu desejo. Amados, a vida cristã não é uma vida estática, parada. Vida cristã é vida em constante movimento, em constante avanço, em constante progresso. As Escrituras comparam a nossa jornada neste mundo a uma corrida, uma maratona. E tudo que um atleta, tudo que um corredor não pode fazer é parar de correr. Eu gosto muito da história de Gideão. Lembra de Gideão? Capítulo 8, ali de Juízes. Quando Gideão e os seus 300 homens estavam perseguindo os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, ali no capítulo 8 de Juízes, versículo 4, a palavra de Deus ela vai dizer assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 que com ele estavam, olha o final do versículo, cansados, mas ainda perseguindo. Eu acho interessante o final desse versículo. Cansados, mas ainda perseguindo. Gideão e os seus homens, cansados, já no limite das suas forças, mas ainda perseguindo, ainda em direção ao alvo, ainda em movimento, não descansando até alcançar o seu objetivo. Cada novo dia, conforme o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas, é uma nova oportunidade que Deus nos dá para sermos mais parecidos com Jesus. Mas isso exige que não fiquemos parados. Nós temos uma corrida a percorrer, nós temos um alvo a alcançar, temos um prêmio a receber, temos uma pessoa para a qual devemos olhar, e nela firmar os nossos olhares, e dele buscar as forças que precisamos para continuar. E se cansarmos? Afinal somos seres humanos, cansamos, não cansamos? Eu vou fazer 40 anos mês que vem. Se eu disser para alguns que eu estou cansado, vão brigar comigo. Mas eu estou cansado. Né? Muitos acham que eu estou muito novo. Sim, né? Não estou dizendo que eu sou velho. Mas eu estou cansado. Você está cansado? Situações da vida nos cansam, não é verdade? Às vezes pessoas nos cansam, não é verdade? E se cansarmos? Se cansarmos, a palavra de Deus nos diz exatamente o que nós temos que fazer. Isaías 40, versos 28 a 31. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Estamos ainda no 12º dia de 2025. Tem muita coisa ainda para viver. Tem muita coisa ainda para acontecer. E nós não podemos parar. O apóstolo Paulo escreveu: eu ainda não alcancei o progresso espiritual que eu desejo. Ainda não atingi o alvo que eu coloquei para mim mesmo. Mas isso não é motivo para eu parar. Não é motivo para eu desanimar. Não é motivo para eu desistir. Ainda não cheguei na meta que eu coloquei para mim. Mas uma coisa eu faço. Percebe como Paulo era uma pessoa que tinha propósitos claros na sua vida? O apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha ambições. Eu quero ser o mais parecido com Cristo que eu puder. E quero que todos ao meu redor percebam isto. Na carta aos Gálatas ele escreveu: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu quero que todos ao meu redor vejam isto. Não sou mais eu. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eu quero que todos vejam isto. Que Cristo vive em mim. E eu acho interessante encontrar cristãos que não têm o menor propósito, não sabem para onde vão nesse mundo. Eu não sei se eu caso, não sei se eu compro uma bicicleta, não sei para onde eu vou. E no que se refere às coisas espirituais, então não tem a menor ideia. Amado, onde é que você quer chegar? No seu caminhar diário com Deus, até onde você quer ir? Qual alvo você colocou para a sua vida? Com os dons que Deus te deu, o que você quer fazer com eles? Como é triste, queridos, encontrar cristãos que não têm a menor ideia de qual dom ou quais dons receberam do Espírito Santo. E por isso que eu louvo a Deus que aqui na nossa igreja nós temos uma classe exatamente para tratar desse tão importante tema, dons espirituais. Esse tema está sendo desprezado, está sendo esquecido por muitas igrejas aí fora. Não se fala mais sobre dons espirituais. E aqui nós temos uma classe que fala exatamente sobre isso, e o objetivo dela é que você entenda quais dons recebeu do Senhor e os use também. Faça uso deles. E amado, é você, meu irmão, é você, minha irmã, que vai decidir se você será uma jarra de café capaz de servir várias pessoas, ou um cafezinho capaz de meramente servir uma pessoa. Eu ainda não alcancei a progressão espiritual que eu desejo, mas para chegar na meta, uma coisa eu faço. E nessa manhã nós vamos ver quais passos o apóstolo Paulo deu na sua vida para alcançar a meta que ele estipulou para si. E como nós podemos aplicar e devemos aplicar estes mesmos passos para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, rumo ao novo, a uma nova experiência de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus, de vivência na vida cristã. E primeiro passo que o apóstolo Paulo colocou em sua vida: eu não alcancei ainda a meta que eu quero, mas para alcançá-la, primeiro, eu deixo o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amados, se existe uma coisa que atrapalha a nossa jornada neste mundo, é viver no passado. Já conversou com pessoas que todo o assunto ele volta para os anos 70, anos 80, anos 90, quando tudo era mais bonito, quando tudo era mais fácil, quando tudo era mais barato. Essa parte eu tenho saudade também, confesso. Quando tudo era mais barato, realmente. Mas a pessoa sempre lembrando do passado e nos áureos anos de outrora que não voltam mais, quando o respeito era diferente, quando tudo era melhor. Tem um versículo lá em Eclesiastes, Salomão escreveu ali um versículo muito bacana. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: jamais digas, olha que forte isso, jamais digas, por que foram os anos passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Não é sábio querer viver no passado. O que passou, queridos, passou. Lembre-se, o seu alvo está à sua frente, não está atrás. Passou, deixa o passado. Sejam erros, pecados, fracassos ou conquistas, deixa,
Se a gente ficar preso aos erros do passado, o medo vai tomar conta do nosso coração, de tal modo que a gente vai ser impedido, não vamos conseguir avançar como devemos avançar. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi errou? Errou. Davi pecou? Pecou. Aliás, Davi era interessante, né? Porque quando ele acertava, ele fazia bonito. Mas ele fazia na hora de errar, Davi, mas errava em cheio, né? Pegava a mulher do sujeito, matava o cidadão, fazia recenseamento só para saber como era o seu poder, o tamanho do seu poder. Quando ele errava, ele fazia bem também. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã pelo seu pecado, o que Davi fez? Não vou aqui me justificar, não vou explicar o meu erro, eu pequei, eu estou errado, eu pequei contra o Senhor. E depois, o que Davi fez? Davi entregou a coroa dele para Natã e falou, desisto, chega, acabou. Não sirvo mais para ser rei. Agora esse erro vai me acompanhar o restante da minha vida, esse pecado vai me acompanhar até o final da minha vida. Chega. Não. Se você pegar o Salmo 51, que Davi compôs quando ele foi confrontado pelo profeta Natã por seu pecado com Batseba, versículo 7, diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Ele está aqui clamando a Deus que o perdoe, que o lave. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 13, olha Davi prosseguindo. Então, Senhor, perdoa, confesso o meu pecado a ti, eu pequei, perdoa-me. Então, Davi vai prosseguir. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu tive uma experiência com Deus que eu pequei sim, mas Ele perdoou o meu pecado, e agora eu vou proclamar a todos que há um Deus que perdoa, há um Deus que ama, há um Deus que transforma vidas, porque Ele transformou a minha, há um Deus que perdoa porque Ele me perdoou, há um Deus que está comigo, há um Deus que quer ser o Deus da sua vida, porque Ele é o Deus da minha vida. Davi não ficou parado porque ele errou, ele confessou o seu pecado, amado, errou, você pecou, confesse o seu pecado arrependido, confesse o seu pecado ao Senhor e siga em frente. O que passou, confesse o seu pecado e siga. E se nós ficarmos presos às conquistas do passado, podemos cair no erro de achar que já fizemos muito e que agora não precisamos mais trabalhar. Podemos nos aposentar, já fiz muito, estou com crédito até o final da minha vida. Interessante, o Senhor Jesus conta a parábola de um homem, lá em Lucas capítulo 12, que de repente ele viu que o campo dele produziu muito mais do que ele esperava, muito mais do que ele podia armazenar. Olhou para tudo que ele colheu, olhou para os celeiros dele e falou, gente, eu não tenho espaço para guardar tudo isso. O que eu faço? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou armazenar tudo que eu colhi. Ok? Tudo bem. O problema é o que veio depois. Agora, com toda essa abundância, com essa reserva que eu tenho, não preciso mais trabalhar. Acabou. Tenho reserva até o final da minha vida. Agora eu vou deitar na rede, suco de laranja, paçoca, amendoim, vou ver os outros trabalharem. Que os outros trabalhem. Eu já fiz muito. Tem muito crente que acha assim. Pensa assim, já trabalhei muito, já sou aposentado, já posso me aposentar. É aquele crente chamado ASD. Sabe o que é um crente ASD? Aposentado do serviço a Deus. Tem crente que acha assim, já me aposentei, fiz muito, agora os outros que façam. O que Deus disse para ele? Louco, você vai morrer essa noite. E tudo que você guardou vai ficar para quem? Queridos, vida cristã é vida em progressão constante. Progredindo em santidade significa você viver a cada dia separado de tudo aquilo que não agrada a Deus, separado para Deus. E isso começa esquecendo, deixando o passado. Não traga o passado para hoje. Deixa, passou, siga em frente. Teu alvo está na tua frente, não está atrás. Eu ainda não alcancei a progressão espiritual que eu desejo. Eu não sou ainda tão parecido com Cristo quanto eu desejo. Mas para alcançar esta meta, uma coisa eu faço. Eu deixo o passado. E segundo, eu avanço para o que está à minha frente. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Todos nós fizemos metas para 2025, certo? Todos nós temos os nossos objetivos para 2025, nossas resoluções de ano novo, certo?
Já percebeu que 99% das resoluções que a gente faz para um ano novo são coisas desse mundo? Bom, para 2025 eu quero ver se eu consigo trocar de carro. Estou precisando, né? O carrinho está pedindo já para parar, eu preciso de um novo. 2025 eu quero ver se eu consigo reformar o meu apartamento, ou de repente trocar. Pensou que maravilhoso, conseguir trocar de casa esse ano. 2025 eu quero ver se eu consigo aquela promoção, que eu estou falando no trabalho faz tempo, estou falando com o meu chefe, né? Que eu vou ver se esse ano sai a promoção. 2025 eu quero ver se eu começo um regime. Será que esse é o ano, queridos? Esse é o ano? Com fé e graça nós vamos chegar lá? Esse ano eu quero ver se eu entro na academia. Essas resoluções, né, que a gente coloca, essas mequetrefe, né, que março já foi em tudo embora. Mas, queridos, para a gente refletir, reflita comigo nessa manhã. Quantas das resoluções, quantas das metas que você colocou para 2025 envolvem o seu relacionamento com Deus? Quem aqui, e não precisa responder, é para você refletir, pensa comigo, reflita comigo. Quem aqui colocou como objetivo para 2025, em 2025 eu quero ser o mais parecido com Jesus que eu puder. Em 2025 eu quero aprender de Deus o máximo que eu puder. Em 2025 eu quero participar da escola dominical todos os domingos. Eu quero participar de todos os cultos, manhã e noite, não vou ficar escolhendo que culto que eu vou. Eu vou participar de todos, porque eu quero aprender de Deus, eu quero conhecer a Deus. Em 2025 eu quero fazer uso dos meus dons, dos meus talentos, para a edificação da igreja, para ser bênção na família Esperança. Em 2025 eu quero viver uma vida governada pelo Espírito Santo todos os dias. Seria maravilhoso se a gente fizesse planos assim? Queridos, uma coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: quando o apóstolo Paulo escreve avançando para as coisas que diante de mim estão, ele não está dizendo de coisas desse mundo. O contexto aqui são coisas espirituais. Paulo julgava que ainda não havia alcançado o progresso espiritual que ele desejava. Então ele está olhando para o Senhor Jesus. As coisas que tinham valor para Paulo, ele avançava para as coisas que do Senhor. As coisas pertencentes ao Senhor, as coisas desse mundo para Paulo não tinham mais valor. E olha que ele era uma pessoa que podia se vangloriar em muito do que já havia conquistado. Lembra, no capítulo 3 ele apresenta para nós o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, ensinado aos pés de Gamaliel, judeu, fariseu, daqueles mais ferrenhos. Paulo colocava no bolso qualquer judeu que quisesse debater lei com ele. Já pensou a gente conversando de Pentateuco com Paulo? Ele colocava no bolso qualquer um de nós. Ele era dos mais ferrenhos defensores do judaísmo. E isso para Paulo por muitos anos teve muito valor. Era o que tinha mais valor para ele. Até o dia que ele conheceu o Senhor Jesus. E quando ele teve um encontro com Cristo, o Senhor Jesus transformou a vida de Paulo tão profundamente que ele entendeu uma coisa: tudo que eu conquistei nesse mundo não vale mais para mim. Não tem mais importância. Sabe que para mim tem importância? Sabe que para mim tem valor? O que agora me importa? Jesus Cristo. É isso que para mim tem valor. Conhecer a Cristo, ter intimidade com Cristo, aprender de Cristo, viver de Cristo, falar de Cristo, proclamar a salvação em Cristo Jesus. E ele fala aqui no capítulo 3, eu quero participar dos seus sofrimentos e alcançar a ressurreição dentre os mortos. É isso que para Paulo tinha valor. Queridos, a gente investe tanto nesse mundo. E eu sei que a nossa profissão exige que a gente se especialize cada vez mais. E vai fazendo curso no Brasil, no exterior, e vai saindo, viajando todo mundo, e vai querendo fazer todos os cursos que aparecem. Legal, bacana. Mas imagine que maravilhoso seria se todo esse esforço também fosse concentrado para conhecer a Deus, para aprender de Deus. Porque, amados, o que a gente encontra é mais comum encontrar são crentes que nesse mundo são espertos, mas para a palavra de Deus são lentos. Passa 5, 10, 15 anos de vida cristã e não sabem ainda se Jacó casou com Raquel ou Rebeca. Jacó casou com Raquel ou Rebeca? Não está mais na hora de ratear nisso, queridos. Tem que conhecer, tem que aprender, tem que saber, tem que dar valor para aquilo que realmente tem valor. Porque você, o que precisar nesse mundo, o Senhor Jesus vai acrescentar à sua vida. Não tenha dúvida disso. Hoje nós estamos no dia 12 de janeiro, certo? 12 de janeiro. Salvo o arrebatamento ou a promoção de alguém para a presença do Senhor, nós temos mais de 300 dias pela frente.
Você tem alguma ideia quantas necessidades você ainda vai ter em 2025? Você tem alguma ideia? Tem mais de 300 dias pela frente. Você tem alguma ideia quantas necessidades você vai ter em 2025? Eu conheço uma pessoa que sabe. Eu conheço uma pessoa que sabe exatamente quantas e quais serão as necessidades que você terá em 2025. Quer uma boa notícia? Ele já supriu todas as suas necessidades, que você ainda nem sabe que vai vivê-las. Em 2025, o Senhor Jesus, pela sua graça, amor e misericórdia, já supriu cada uma delas. Então não é nesse mundo que você tem que ficar concentrado. Não é aqui que você tem que buscar valor. Não é aqui que tem que ser as coisas para você importantes. Olha para o Senhor. Coloque o seu interesse no Senhor, nas coisas do Senhor. Busque em tudo ser agradável a Deus nesse mundo. Busque ser um fiel representante do reino de Deus aqui nesse mundo. Busque as coisas que pertencem a Deus. Eu avanço para aquilo que está à minha frente, as coisas do Senhor, porque o que eu precisar aqui, não importa o que seja, eu creio que eu tenho um Deus que vai acrescentar a mim tudo o que for que eu precisar. Eu ainda não alcancei o progresso espiritual que eu coloquei para mim. Eu não sou tão parecido com Cristo como eu quero ser. Mas para atingir este alvo, uma coisa eu faço. Eu deixo o passado. Passou, passou. Não vou ficar trazendo para o hoje o que já passou. Eu avanço para o que está à minha frente. As coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que realmente têm valor, os tesouros celestiais. É isso que para mim importa. E terceiro, eu prossigo até o fim. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E se você pegar este verbo prosseguir, no original, no grego, o sentido dele é de correr com determinação, como um atleta que dispara até chegar no alvo. Já viu um atleta, você já viu nas Olimpíadas, né, o pessoal correndo? Já viu um atleta correndo olhando para o lado? As crianças têm essa habilidade, né? Eu acho fantástico isso. Felipe, quando era pequenininho, a gente andava com ele pelo shopping, 3 aninhos, ele assim, andando para frente, olhando para o lado, e distraído e vislumbrado com tudo, aí tropeçava numa coisa, batia num, batia na outra porta. A gente falava para ele, querido, olha para frente. Agora a Elise vai a mesma coisa. Se você pegar as crianças aqui correndo, é uma habilidade maravilhosa, eles correm para frente olhando para trás. É incrível isso, eles conseguem. Queridos, prosseguir para o alvo significa você correr determinado a nada te distrair, a nada tirar o seu foco. Significa livrar-se das distrações, o que para nós nesse mundo é cada vez mais difícil, porque esse mundo está recheado de distrações. E olha aqui, uma grande distração que toma muito do nosso tempo. Quanto tempo a gente gasta aqui? Quanto tempo a gente investe aqui? Pegou a diferença do verbo? Gastar e investir. Isso aqui é gasto. Isso aqui é investimento. Se eu tenho tempo, cheguei no final do dia, consegui responder todas as mensagens que me mandaram. Estou a par de tudo que acontece nas redes sociais. Quem colocou foto, quem postou foto, quem comentou foto, quem colocou coração, quem colocou joinha, sei de tudo. Estou a par de todas as séries, assisti todos os meus filmes. Mas chegou no final do dia, eu me dei conta, puxa, não li a Bíblia, não deu tempo. Não deu tempo? Então algo com as minhas prioridades não está correto. Porque correr em direção ao alvo, queridos, envolve prioridades. Qual é a sua prioridade? As coisas de Deus ou as coisas desse mundo? Porque eu posso vir aqui à igreja e posso cantar como cantamos. Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso. Mas se chega no final do dia, não deu tempo de ler a Bíblia, olha que tragédia. Espera aí, então ele é tudo mesmo? Ele é tudo mesmo? Eu me lanço aos teus braços onde eu encontro refúgio. Aí é a parte boa, né? Que quando eu preciso de refúgio eu encontro o Senhor. Mas que ele é tudo para mim, ele é tudo para mim? Espera aí, quando uma coisa é tudo, quando uma coisa é importante, eu dou valor para ela. Ela tem espaço na minha vida. Queridos, Deus não é um hospital para onde você corre quando está doente, quando está precisando de ajuda. Ele é muito mais do que isso. Jesus é Deus. E Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o Deus da sua vida. A parte mais importante, Ele quer ser toda a sua vida.
Ele quer ser o primeiro em você. Então, se eu tenho tempo de tudo que eu quero para esse mundo, mas chega no final do dia, não li a Bíblia, então quer dizer o seguinte: Jesus não é o primeiro. Tem coisas chegando na frente. Coisas desse mundo estão conflitando, querendo chegar no primeiro lugar. Jesus não está ocupando o primeiro lugar no meu coração. Correr em direção ao alvo, queridos, significa você se livrar de qualquer coisa ou qualquer pessoa que esteja impedindo o seu progresso na vida cristã. Porque às vezes não são coisas, às vezes são pessoas. E para os nossos amados que daqui a pouco vão entrar na faculdade, ou que já estão aqui no ensino médio, fazendo cursinho, preparados para entrar num mundo que vocês não vão saber. Gente, o mundo de universidade é um mundo totalmente diferente de tudo que vocês já viram. Eu lembro, eu entrei na faculdade com 18 anos. Na minha classe eu estava junto com pessoas de 47, de 36, de 28, cabeças totalmente diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes, eu ali com 18 anos. E eu vou dar uma estatística para vocês, isso não é invenção, isso é pesquisa comprovada. Presta atenção nisso. 60% dos jovens cristãos que entram na faculdade abandonam a fé. Não estou falando de mudar de igreja. 60% dos jovens cristãos que entram na faculdade abandonam a fé, não querem mais saber de Deus. Porque o mundo parece tão atrativo, oferecem tantas coisas que o jovem não está preparado para dizer não. Tem alguma amizade sua que não está te ajudando na vida cristã? Corta. Opa, essa pessoa não está me ajudando na minha progressão na fé. Corta. Opa, essa pessoa não está me ajudando a ser mais parecido com Cristo. Corta. Corta essa amizade. Para a glória de Deus. Corta. Lembra daqueles amigos que levaram o amigo paralítico até Jesus? Lembra dessa história? Jesus naquela casa, e um monte de gente dentro, não dava para entrar. Aqueles amigos descobriram uma parte do telhado, baixaram o amigo paralítico até o lugar que Jesus estava. Se você pegar Marcos capítulo 2, versículo 5, o texto lá vai dizer o seguinte: vendo-lhes a fé, está no plural, vendo-lhes, a fé de quem? Daqueles amigos ali, que não mediram esforços para levar o amigo paralítico até Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Sabe o que isso ensina para a gente? Tem uma lição aí. A sua rede de amizades importa. A sua rede de amizades importa. Aqueles amigos levaram o amigo paralítico para perto de Jesus. Isso não vai acontecer com você se os seus melhores amigos não forem cristãos. Guarda isso com você. O seu relacionamento com Deus é diretamente proporcional ao quanto Deus é importante para você. Quanto mais uma coisa é importante, mais ela ocupa da minha vida. Mais tempo eu dedico para ela. Se Jesus é tudo para mim, eu vou dedicar todo o tempo que eu puder para estar com Jesus, para aprender de Jesus, para ter intimidade com Jesus, com a sua palavra. Eu ainda não alcancei a progressão espiritual que eu desejo, mas para alcançar, eu deixo o passado. Avanço para o que está à minha frente, prossigo até o fim. Queridos, quando o atleta passa a linha de chegada, recebe o prêmio. Mais um pouco e nós vamos estar diante do Senhor Jesus. E nós vamos receber o prêmio. De acordo com tudo que nós fizemos neste mundo, motivados pelo amor, somente pelo amor, nós vamos receber galardão. E quando esse dia chegar, quando estivermos com Cristo, a soberana vocação, o soberano chamado de Deus para nós se completará. O processo de santificação será completo. Estaremos livres da presença do pecado. O processo de salvação se completará. Teremos a redenção do nosso corpo. Teremos corpos transformados semelhantes ao corpo glorioso de Jesus. Veremos a Jesus face a face. Estaremos com Ele em plenitude de paz e alegria para todo sempre. A última carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a segunda carta a Timóteo. E ali ele apresenta um outro testemunho que nós conhecemos também muito bem, 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate. Lembra desse versículo? Combati, olha para isto, o bom combate, não qualquer combate. O combate que vale a pena. Aquele que vale a pena investir a sua vida, os seus esforços. Não é todo combate que o crente tem que entrar, não.
Nem todo combate é nosso. Não esqueça nunca de Josias. O rei Josias morreu num combate que ele não devia ter entrado. O combate era entre Egito e Assíria. E o faraó Neco falou: Josias, fica aí em Jerusalém, que essa guerra não é sua. Josias foi de enxerido, aliado dos assírios, que já tinham levado o reino de Israel para o cativeiro. Ele foi se aliar com os assírios contra os egípcios. E o faraó Neco matou o rei Josias lá no vale de Megido. Nem toda guerra é nossa. Combati o bom combate, aquele que vale a pena. Investir a sua vida, os seus esforços, aquele que você tem que dar valor. Completei a carreira. Eu coloquei uma meta na minha vida, eu alcancei. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Queridos, um futuro brilhante, um futuro maravilhoso, um futuro perfeito nos aguarda com Jesus. Mas enquanto não chegamos lá, temos uma corrida a percorrer, temos uma carreira a cumprir, temos um alvo a alcançar. O objetivo? Sermos a cada dia mais parecidos em tudo com o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Não é na nossa força, é no mover do Espírito Santo em nós. E para atingir esta meta, primeiro, eu deixo o passado. Segundo, avanço para o que está à minha frente, as coisas do Senhor, os tesouros celestiais. E terceiro, eu corro até o fim, focado, determinado a nada me distrair, na minha progressão diária, a ser mais parecido com Jesus. Que esse seja o nosso 2025. Amém? Que Deus abençoe a todos nós nesta manhã. Muito bem, a mensagem foi muito clara, muito objetiva e espero que você tenha recebido para você isso. Espero que você não tenha pensado na pessoa do lado, no seu irmão, no seu marido que não está aqui, na sua esposa, né? Isso seria bom se meu marido estivesse ouvindo, meu filho. Não, isso foi bom para você. Eu espero que você coloque isso em prática. E assim como nós temos pregado e vamos continuar pregando até o final do mês, rumo ao novo, né? O que nós temos de novo diante de nós e como nós podemos viver a nossa vida para a glória do Senhor. Eu quero convidar você, por um momento, fechar os seus olhos, enquanto o nosso pessoal da música vai se colocando aqui para a gente cantar e encerrar o culto. Olhos fechados. Como é que você se vê diante de tudo que você ouviu? O que Deus falou para você? E o que você vai responder para o Senhor? O Senhor tem plano para as nossas vidas. Nós não nascemos por acaso, nós não vivemos por acaso. Deus tem um plano para cada um de nós. E a minha pergunta é: você está dentro do plano de Deus? Você está dentro da vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade da palavra de Deus, a verdade que liberta, que salva. E eu gostaria de saber se há alguém aqui entre nós, ou se há alguém lá do outro lado, assistindo pela televisão, pela internet. Será que há alguém que ainda não entrou num relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Será que você que está nos ouvindo aqui ou lá à distância, você já reconheceu que Jesus Cristo não é só uma pessoa bondosa que veio ao mundo, um coração bom, mas é o próprio Deus que se fez homem, e Ele veio aqui com um propósito de salvar a nossa vida, nos oferecer vida eterna. Se você ainda nunca entendeu isso, se você nunca colocou a sua vida diante do Senhor, se você nunca confessou Jesus como seu Salvador,
eu quero, antes de encerrar aqui, orar por você. E talvez você está aí no seu coração pensando e dizendo, olha, eu nunca entendi, nunca recebi Jesus como Salvador. Eu nunca confessei Jesus como Deus. Eu não tenho uma certeza de salvação, eu não tenho uma certeza de vida eterna. Eu não sei muita coisa sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas hoje eu estou tomando uma decisão. Como Paulo disse, uma coisa eu faço. Esquece tudo do passado. Esquece a sua vida do passado, as suas frustrações do passado, até mesmo as suas vitórias do passado. Eu esqueço as coisas do passado e eu vou tomar uma decisão de seguir para o alvo. E talvez você pode dizer, pastor, olha, eu quero hoje começar a ter um conhecimento maior da palavra. Eu quero saber um pouco mais sobre salvação, sobre vida eterna. E se é o seu caso, eu quero fazer um convite para você. Se você está dizendo aí no seu coração, eu quero conhecer mais deste livro, eu quero conhecer mais deste Deus. Se é uma decisão que você está tomando agora, eu quero orar por você. E para eu orar por você, eu preciso que você pelo menos sinalize para mim, dizendo, pastor, eu quero tomar uma decisão agora, de conhecer mais de Jesus Cristo, mais da palavra. Por favor, ore por mim neste momento. Se há alguém assim, só levanta uma de suas mãos. Amém. Deus te abençoe. Vi sua mão levantada. Há mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Eu vi a sua mão levantada. Há mais alguém? Pastor, ore por mim também. Não importa se você está lá em cima, se você está aqui embaixo. Pastor, ore por mim. Eu quero ter um pouco mais de conhecimento desse livro. Eu quero ter um pouco mais de conhecimento deste Deus que me amou e entregou a sua vida por mim. Ore por mim, pastor, também. Há mais alguém? Antes da gente encerrar. Amém. Deus te abençoe. Vi sua mão também. Amém. Mais alguém? Eu vou orar. E eu quero incluir você, se é o seu desejo de ter um conhecimento maior disso. Aqueles que já são cristãos, ou seja, aqueles que já servem a Jesus Cristo, pense sobre a sua vida. Estamos diante de um novo ano. Esquece todo o passado e decida servir ao Senhor de todo o seu coração. Vamos orar, Pai. Somos muito gratos ao Senhor. Em primeiro lugar, pelo teu amor. Pelo fato do Senhor ter enviado Jesus, seu único filho, seu precioso filho, para dar a sua vida por nós. Somos muito gratos, ó Deus, pelo perdão que nos é estendido em Cristo Jesus. Somos muito gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser suas testemunhas. Ajuda cada crente aqui a tomar decisões, olhar para o alvo, olhar para o futuro, olhar para o prêmio, olhar para o momento que vamos nos encontrar com o Senhor, para estarmos com o Senhor para todo sempre. E que isso, ó Deus, molde as nossas vidas aqui, até o nosso encontro com o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelas essas 3 vidas tão preciosas, que manifestaram o desejo de conhecer um pouco mais do Senhor, da Tua Palavra e da salvação que o Senhor oferece. Ajude para que eles tenham um coração pronto, que possam ouvir a Tua Palavra e colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo e receber a vida eterna. Pai, muito obrigado por este culto. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.